lá conversar um pouquinho, falar um pouquinho desse tema aí, que é como deixei de ser a menina da equipe. Tema um pouco polêmico. Um tema que é necessário falar e que às vezes a gente sente medo até de ter que falar sobre. Eu submeti umas 5 palestras e a que eu menos queria que fosse aceita era essa. Não porque ela era necessária, não porque não precisa ter pessoas se posicionando e falando sobre, mas porque eu sabia o quão era difícil falar. E o quão era difícil falar da minha vivência. O quão era difícil falar do que eu experimentei por estar nesse lado. E eu sei que vocês também vivem, que vocês experimentam, que cada um de nós carrega uma história. A história de cada um é muito importante e sempre tenho que ensinar. Mas por quê? Por que eu decidi contar que eu deixei de ser a menina da equipe? Por que compartilhar que em algum momento as pessoas eram apresentadas como sendo a pessoa A ou B, desenvolvedora de tecnologia X ou Y, e eu era a menina da equipe? Porque eu só tomei consciência do que realmente eu era quando eu comecei a conhecer pessoas que me ajudaram a dar os passos que eu dei. Então, se de alguma maneira, se por um segundo, se por um momento, o que eu vou apresentar e o que eu falar servir para ajudar uma única mulher, uma única pessoa a se sentir melhor e mais confiante para dar esses passos, para mim já valeu. Bora lá. Então, quem sou eu, né? Meu nome é Daiane, apesar do pessoal estar querendo me derrubar aqui falando que eu sou freira, e não sou freira, gente, eu sou freira. Olha a cara da pessoa. Não mostra que eu sou freira, não transparece com esse jeitinho aqui, todo quietinho que eu sou freira? Sou freira. Eu amo o poder da diversidade e inclusão. E eu divido o meu tempo entre trabalhos, estudos, minhas 2 lindas filhas. E quando sobra um tempinho, eu gosto de dançar, cantar. Isso aí, eu acho que a maioria aqui já pode comprovar que as carinhas são conhecidas e sabem que eu realmente gosto de fazer isso. Queria conhecer um pouquinho sobre vocês, apesar que eu conheço a maioria que está aqui. E eu agradeço muito o carinho de vocês, tá? Tá vindo. Vou ser minha fonte de apoio em todos os momentos, inclusive nesse. E quem aqui acredito que a maioria seja da área, mas vamos ver. Quem aqui é da área de TI? Aí sim. Tem alguém que está no começo de carreira? Ok. Bora lá. Então, eu vou falar... Oi? Tem alguém que não é da área. Aí, ó, legal. Pode ser. Isso é bom. É um início para você olhar. Tem um amigo meu que fala assim que a gente sabe falar muitas vezes o que não gosta, o que não quer, e às vezes não sabe falar o que quer. Mas já é importante, né? Se a gente já vê alguma coisa, já sabe se posicionar para quero ou não quero, já é importante. Bora lá. Vamos falar de alguns números primeiro, para a gente se situar. Por que é importante falar desse tema? 51,4% da população é mulher. 9 milhões têm acima de 15 anos de estudos e representam 16,3% das pessoas formadas em TI. E ocupa 20% da parcela de mercado na área de TI. 80% do mercado... Então, 80,7% das pessoas formadas em TI. E são 6,5 milhões de pessoas, homens, que têm acima de 15 anos de estudo. 48,6% da população é o número que eles representam. E o que esses números nos dizem? Nos dizem que ainda tem poucas mulheres na nossa área. Mesmo nós, em número populacional, sendo mais, mesmo em número, quando a gente pega as pessoas que estudaram mais anos, sendo a maioria mulher, ainda assim, na nossa área e em muitas outras áreas, as mulheres ainda são minoria. E beleza, e aonde eu me identifico nisso? Quando a gente pega as pessoas que atuam na área de ciências, na área de engenharia,
49% são homens brancos, 18% são mulheres brancas, 14% homens asiáticos, 7% mulheres asiáticas, 3% homens negros, 2% mulheres negras. Onde eu estou ali nos 2%. Bora. Tomando consciência. Por que tomando consciência? E por que eu trouxe esses números? É porque, muitas vezes, quando você vai conversar com uma mulher ou com alguém dos grupos tidos como minoria, você pergunta, você passou por alguma coisa? Você viveu alguma coisa? E, às vezes, as pessoas vão virar e falar, não. Não. E nem sempre é porque a pessoa não passou, ou porque a pessoa não viveu. Mas, às vezes, a pessoa ela não tem nem consciência do que ela viveu. Essa fotinha é de um momento que me ajudou a criar um pouco mais de consciência sobre mim, sobre o que eu representava no mundo e como eu estava interagindo com ele. Isso por quê? Isso foi um encontro que teve de um grupo chamado Africânia, que chamava Oratórias para Mulheres. Era um curso sobre oratória, porque a comunicação ela nos ajuda em todos os aspectos. E eu fui convidada para ir lá falar, como eu era engenheira de software, eles falaram, não, nós queremos mulheres formadas, que estejam na profissão, para falar um pouquinho para essas mulheres. E eu fui convidada. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma plateia, em sua grande maioria, mulheres negras, formadas e a maioria desempregada. A que não estava desempregada estava ocupando algum cargo subutilizado. E eu olhava e simplesmente não entendia. Porque elas tinham estudado, elas tinham feito o que era o caminho que apontam para a gente fazer. As pessoas falam, você tem que ter foco, você tem que estudar, você tem que correr atrás e aí você consegue. Elas tinham feito. E é por isso que essa nossa conversa vai ser muito mais sobre o que você tem que fazer além do que se espera de você, do que isso que todos nós temos que fazer. Porque a nossa área é assim. Se você entrou para a área de TI, você vai ter que estudar. Você vai ter que se inteirar, os assuntos mudam muito rápido, a tecnologia muda muito rápida. E você tem que se manter. E isso é para todos. Mas algumas coisas não é para todos. São só algumas pessoas que passam. E naquele momento ali, na hora que eu vi aquelas mulheres fantásticas, aquelas mulheres maravilhosas, virando para mim e perguntando, o que você fez? Como você conseguiu? Me conta, eu quero. E eu só pensava, nada, eu fiz o que você fez. A minha luta é igual à sua. Mas isso me fez entender que eu precisava repensar a minha história e o que eu tinha passado, até para usar daquilo que aconteceu comigo para talvez ajudar outras pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. No começo, eu comecei muito nova, como vocês viram naquela foto de biquinho ali, eu já programava. Brincadeira, essas são minhas filhas. A minha filha mais novinha, que é a Sofia, que já está maior do que isso. E a minha filha mais velha, que é a Emily. Não, meu começo não foi assim. Até meus 10 anos de idade, onde eu morava, não tinha nem luz. Então, não estava nem perto do meu começo ser assim. Eu comecei tardiamente, aos 24 anos de idade, se é que pode se dizer tardiamente, mas para mim era. Para mim era de ter uma profissão, eu tinha desistido de ter um emprego em alguma área que eu estava feliz. A área me desse o dinheiro suficiente para minhas filhas, que eu tinha que manter, já estava de bom tamanho. Na época, eu trabalhava secretária, eu não me sentia feita por ele, mas que eu tinha me acostumado. Olha como é bonita essa palavra, né? E como que às vezes as pessoas falam com a gente, você se acostuma. Então, vamos nos desacostumar com aquilo que nos faz mal. Mas eu tinha me acostumado a ficar naquela posição e eu não enxergava de maneira nenhuma em outra posição e conseguia dar passos para frente. E aí meu irmão da área, meu irmão chegou em mim e falou, Dai, você já pensou em fazer vestibular para sistema de informação? Eu pensei, que isso?
Nunca ouvi falar desse bicho. Que trem é esse? Nunca tinha ouvido falar do curso. Eu sabia que ele fazia uma coisa esquisita, por sinal, que quando eu vi aquele monte de letrinha na minha frente, eu pensei que, gente, meu irmão fez. Que é isso? Que eu não entendia era nada. Mas não era uma coisa que eu almejava, não era algo que eu pensava, porque eu não conseguia me ver naquela posição. Meu irmão, ele foi lá, pagou o vestibular para mim e falou, Dai, eu paguei o vestibular. Você vai lá e vai fazer. E aí, você meio que se auto-sabota. Tinha 5 anos que eu não estudava, que eu não passava nem perto de um livro. Mas eu não acreditava que eu ia poder fazer uma faculdade. Eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas. Como que você faz uma faculdade se você não consegue pagar suas contas? Como que você se forma? Como que você tem um curso se para você se posicionar no mercado como qualquer outro cargo é difícil, agora imagine se for para me posicionar com uma profissão formada. Era tão longe, era tão impossível que eu não cogitava. E aí meu irmão falou, não, você vai fazer. Aí eu fui lá, fiz, já tinha pagado o vestibular, e falou, ó, guarda o valor do seu 13º aí, que vai ser a sua primeira mensalidade, depois a gente vê o que dá. Eu pensei, vou guardar por desencargo de consciência, que não vou precisar disso, não. Passei no vestibular, fui lá, com o valor do meu 13º, eu paguei a matrícula e só, que eu não tinha dinheiro para pagar mais nada. E eu estudei o semestre inteiro sem ter dinheiro para pagar, contando que em algum momento eu ia conseguir alguma bolsa, alguma coisa que ia dar certo. E aí eu acabei conseguindo o FIES. E aí, em meio a essa história, porque a gente vai falar um pouco da minha história profissional, na realidade, eu consegui meu primeiro emprego na área. E foi uma alegria, um entusiasmo. Eu falei, gente, não é que deu certo? Eu achei que não ia dar certo, que eu não tinha chance. E deu certo. Só que eu não sabia como que era a área. Eu tinha trabalhado de operadora de telemarketing, onde um monte de gente fala mal, mas é um ambiente altamente inclusivo. As pessoas, elas te abraçam, elas te tratam bem, elas riem com você, elas não te diminuem, elas te respeitam pelo que você é. Eu trabalhei como secretária, mas é uma área onde a maioria é mulher. As pessoas estão acostumadas a ver mulheres naquela posição, sabe? Inclusive, têm habilidade para aquilo. Mas agora não. Agora eu estava na TI. E aí eu me deparei com o mercado onde as pessoas às vezes falavam que os outros eram burros. Eu falei, gente, eu acho que eu vou ficar calada, que eu vou dar a dúvida se eu sou burra, porque se eu abro eles vão ter certeza que eu sou burra. Como que vai ser isso? E aí você começa a lidar com um monte de coisas internas e externas. Porque você começa a sofrer pressão, você começa a sentir medos, e isso vai te afetando de diversas formas. Mas esse foi o meu começo. Então, eu comecei, fui para uma empresa. Nessa empresa que eu atuei por um bom tempo, aconteceu uma série de coisas. Entre as coisas que aconteceram, aconteceu a Sofia, que eu engravidei enquanto eu trabalhava. O que aconteceu? Eu já estava numa época que já tinha bastante tempo que eu trabalhava. Quando as pessoas entravam, eu dava o treinamento. Porém, eu não era promovida. Porém, eu não tinha chance de crescimento. E aquilo estava me incomodando. Aquilo me incomodava. Por que as outras pessoas tinham tecnologia? Por que as outras pessoas eram apresentadas de outra forma e eu não? E eu não conseguia entender o que mais que eu precisava fazer. Então, eu chamei a pessoa que era responsável. Eu tinha um responsável imediato meu, que isso já é complicado, porque se a pessoa não passa o que você faz para cima, fica ali, pronto, morreu, para conversar. E ele virou para mim e falou, olha, você está grávida. Uma pessoa que está grávida não pode ser promovida. É um gasto para a empresa. A empresa ela vai ter que pagar muito caro para uma pessoa que está saindo e vai ficar um tempo de licença paternidade e tal. Ok. Sou capaz de lidar com isso. Vou voltar, você me reconhece, sabe o trabalho que eu faço e eu vou ter oportunidade. Mas nem tudo na vida sai do jeito que a gente quer. A minha gravidez não foi da forma que eu queria. Eu tive deslocamento de placenta, eu tive sangramento,
Eu tive uma série de problemas. E devido a essas complicações todas que eu tive na minha gravidez, eu precisava ir no médico. Um belo dia, o dono da empresa me chamou para conversar. E ele virou para mim e falou comigo: eu te chamei para conversar para te contar que gravidez não é doença. E que você tem que saber isso, porque minha esposa teve gêmeos e não agia como doença. Eu falei: ok. Eu queria te contar que uma gravidez não é igual a outra. A sua esposa teve uma gravidez antes dessa, você deve saber que não é igual. A minha gravidez não é igual a da sua esposa. E eu estou passando por essas coisas que você sabe que eu estou passando. Eu tive deslocamento de placenta, eu tive N motivos. E eu não sei de onde eu tirei força para responder, porque eu realmente não conversava. Porque eu já tinha sido tão diminuída, eu já tinha sido tão subjugada, que eu não tinha coragem de conversar. Quem dirá falar para o dono que gravidez não era doença mesmo, mas que eu ia cuidar da minha. E aí, beleza. Eu cheguei para trabalhar num outro dia qualquer. E aí, eu não pude entrar na empresa. Eu fui impedida de entrar na empresa. Me cercaram e falaram: não, você não vai entrar. E eu, grávida, fiquei nervosa, tensa, porque, gente, como assim eu não posso entrar na empresa? O que aconteceu? E aí me levaram para uma salinha onde já estava assinado. Falaram: você está de férias. Eu falei: oi? Você está de férias? Eu falei: como assim? E aí tinha uma documentação com a data de um mês atrás, como se eu ia ter que assinar como se eu tivesse um mês atrás, concordado que eu estava entrando de férias. Eu falei: gente, mas eu tinha planejado para ficar um pouco mais com a minha bebê. Falou: não, você vai assinar aqui e tal. Eu falei: tá bom, eu assino. Se vocês corrigirem a data, porque eu não vou assinar com a data errada. E, de novo, não sei de onde que eu tive coragem de fazer isso. Bem, o que eu estava arriscando. Tinha 2 filhos para criar agora. Minha vida não era tão fácil assim, para eu ter coragem de falar esse não. E eu não assinei. Falei: ó, tá bom, corrige que eu assino. Corrige que eu assino. O documento não foi corrigido. Eles falaram: não, tá bom, vai sentar na sua mesa e trabalhar. Vai sentar na sua mesa e trabalhar, que a pressão da pessoa já tinha ido lá em cima. A pessoa estava passando mal. Fui para o médico, comecei a dilatar antes da hora, fui afastada do meu trabalho e saí de licença maternidade. Quando eu voltei, eu já não trabalhava mais como desenvolvedora, eu era desenvolvedora, no início foi como desenvolvedora. Nessa empresa tinha mais de 2 anos que eu trabalhava como desenvolvedora. Eu voltei, eu não era uma desenvolvedora, eu era analista de qualidade. Eles resolveram me trocar de cargo e não precisaram me consultar nem nada para isso, simplesmente me mudaram. Falaram: olha, não tem mais a posição para você aqui, se você quiser essa aqui. Falei: tá bom. E aí eu comecei a pensar: gente, até quando eu tenho que aguentar isso, né? E eu chamei essa pessoa para conversar e falei: olha, eu não estou entendendo. O que está me faltando? Me fala, me ajuda. Eu estou estudando, eu estou esforçando, eu estou entregando. O que está faltando para eu conseguir evoluir? Você tinha me falado que é porque eu estava grávida, ganhei o neném, voltei. Estou bem. Se era gravidez, não é mais a gravidez. O que é agora? E ele falou comigo: não é o seu profissional, porque você tem potencial, mas é a sua pessoa. Eu falei: tá bom. O meu profissional, eu consigo mudar. Mas a minha pessoa, infelizmente, se vocês não me respeitam como indivíduo que eu sou, eu vou ter que sair. E foi quando eu decidi me desligar dessa empresa, contra tudo e contra tudo, todas as forças que eu tinha, porque eu só pensava assim: ok, tenho minhas 2 filhas para criar, como que eu vou manter essas 2 meninas desempregadas? Mas chegou num limite tão extremo, e da forma que eu me sentia, que eu preferia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer outra coisa, do que estar ali, passando por aquilo ali. E ok. Aí uma amiga minha, na época, a Ana Kelly, que inclusive hoje é da empresa que eu trabalho, virou para mim e falou comigo: Dai, relaxa, você vai encontrar uma empresa que saiba entender o seu lado de ser mãe. Eu pensei: olha, para você ver, porque não é ela que está passando por isso, gente. Não é ela que está com 2 filhas em casa para criar, passando dificuldade. Por isso ela está falando isso comigo. Queria ver se fosse. Porque na hora, gente, que você está passando pela dificuldade, às vezes você só reage. Só dói. Só dói.
e você não sabe como sair daquilo. Apesar de tudo, apesar de toda a minha vontade de voltar para a área de operadora de telemarketing, apesar de toda a minha vontade de sumir da área de TI, nunca mais voltar, porque eu nunca tinha sido tão desrespeitada, tão diminuída, tão silenciada na minha vida, eu continuei. E aí eu continuei, e aí a apresentação saiu, porque a pessoa falou igual um papagaio, a apresentação até saiu. E aí começaram a acontecer as coisas da minha vida. Eu passei por várias empresas, mas esse caso aqui é um caso que eu tenho muito orgulho, que é da Academia Digital, que foi uma prova que teve com 3.500 inscritos. Eu sei os números, gente, porque eu tenho muito orgulho disso. Tinha 3.500 inscritos, foram 1.200 pessoas que fizeram prova, 120 pessoas entrevistadas e foram 21 pessoas contratadas. E eu estava entre as 20 pessoas. Talvez eu não fosse tão ruim assim. Talvez eu soubesse fazer alguma coisa. E isso me deu uma alegria, uma felicidade, sabe? De saber que não era assim. Que eu podia sim, eu conseguia. E eu entrei para a Academia Digital, entrei para essa empresa que tinha feito esse processo. E quando eu entrei para essa empresa, o slogan da empresa era: desenvolvemos pessoas antes de desenvolver software. E eu tomei posse, meu bem, disso. Tomei posse para a minha vida. A pessoa olhava para mim e falava: opa, desenvolvendo pessoa, eu sou pessoa. Primeiro desenvolve eu. Depois a gente desenvolve qualquer outra coisa. Então, assim, eu comecei a usar da ferramenta que a empresa me dava, que era a forma que ela queria se posicionar no mercado, a forma que ela queria se posicionar para conseguir trabalhar, para conseguir ir dando os meus passos. E aí, essa empresa montou um comitê de diversidade, bora lá. Falei: aê, minha cara, estou em casa. Fui para o comitê de diversidade participar. E aí você pode pensar assim: e daí para frente foi tudo lindo na sua vida? Não. Porque as empresas são feitas de pessoas. E o legal da empresa se posicionar é que as pessoas que estão na empresa entendem que a empresa tem uma vontade genuína de respeitar as pessoas, mas isso não significa que elas vão respeitar. Isso não significa que elas vão se posicionar assim. E aí, nessa empresa que eu estava, aconteceu de eu cheguei lá e falei: gente, agora eu acordei para a vida, amor. Acordei, vou chegar chegando, vou fazer as coisas. Só que nada funcionava. Eu tentava dar ideia, eu tentava propor as coisas, mas não ia tão para frente assim. Eu não conseguia entender por quê. Não sei. Aí um belo dia, numa coisa simples, que era uma troca de lugares que as pessoas iam sentar, sozinha, tecnologia do meu time aqui em BH, porque o meu time era remoto, tinha Campinas, tinha São Paulo. Eu falei que achava que as pessoas da mesma tecnologia deveriam ficar perto. E aí a pessoa que estava mexendo com isso virou e falou: você é uma preguiçosa. Porque eu, quando eu tenho que resolver as coisas, eu levanto e vou lá, e você está com preguiça, e tipo, não era o que eu queria dizer. Eu queria dizer que ficar próximo da pessoa da tecnologia similar era mais fácil para você conversar. Só que neste momento que eu estava ali, quietinha, né, meio na minha, falando: gente, não era isso que eu queria falar, por que isso estava acontecendo na minha? Um amigo meu virou e falou assim: olha, eu entendo isso que você está falando, sobre a gente não ter preguiça de ir, mas é que eu acho que se as pessoas da mesma tecnologia ficassem perto, seria mais fácil. E aí a pessoa virou e falou assim: que ideia fantástica. Eu: oi? E, tipo, na hora, eu queria, sabe, fazer muita coisa. Eu queria virar para ele e falar com ele assim: olha bem aqui, eu não preciso disso aqui, amor. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora agora. Mas claro que eu não fiz isso. Eu precisava do meu trabalho. Eu precisava trabalhar. E eu simplesmente fiz igual os pinguins de Madagascar. Eu sorri e acenei. Ok. Mas aí teve uma coisa muito importante que eu não tinha sacado. As pessoas não me ouviam. E isso é muito sério. Porque às vezes você fala e você acha que você não está sabendo falar.
ou que está faltando alguma coisa. Mas se não te ouvem, não adianta, sabe? Faz parte da comunicação te ouvirem. E aí, quando eu percebi que eu não era ouvida, eu falei, ó, beleza, isso é um fato, eu não sou ouvida. Como que eu vou fazer para ser ouvida? Eu tinha um amigo meu de equipe que o cara era despachado, todo mundo ouvia ele, todo mundo ia atrás do que ele falava. Eu falei, já sei. Esse meu amigo aqui. E aí eu comecei a mandar tudo que eu tinha de ideia para ele pro Hangout. Eu falei, que tal coisa? E ele falava, e a ideia entrava, emplacava. Eu falei, tal coisa. Ele falava a ideia aí. Eu falei, isso. Tá indo? Aí eu virei para ele e falei, olha, obrigada. Mas você tem como fazer um favor para mim? Ele, qual? Eu falei assim, ó, quando for alguma coisa que eu te mandar no Hangout, eu falar com você, tem como você falar que fui eu? Tem como? Ele falou, não, beleza. E aí ele começou a falar. Ele dava ideia e falava, a Dai falou tal coisa. Gente, a Daiane me mandou tal coisa no Hangout. Gente, a Daiane está falando tal coisa. E aí apareceu no meu feedback que eu tinha excelentes ideias, mas eu não abria a boca para falar. E aí eu falei, já que vocês estão pedindo para eu falar, já que vocês estão querendo me ouvir, agora eu vou falar. E eu comecei a falar nas reuniões e tal. E aí aconteceu uma coisa engraçadíssima. As pessoas me ouviam. E elas me ouviam porque elas sabiam que a Dai tinha virado alguém que sabia falar alguma coisa. Porque em algum momento alguém que tinha voz tinha falado por mim e falado que eu sabia falar as coisas. E aí, esse foi o começo, foram meus primeiros passos. Mas não foi só isso. Porque aí vem a arte da comunicação. A gente passa por uma série de coisas ao longo da nossa vida. Inclusive saber passar isso para as pessoas e explicar porque às vezes aquilo não é tão legal, o que aquilo gera, isso tudo faz a diferença, gente. A comunicação, ela é a chave de tudo. Então, assim, eu falar para o meu amigo, para ele falar que fui eu, ou então quando alguém chegava e falava assim, Dai, chegava, me desrespeitava, falava alguma coisa comigo, eu virava para a pessoa e falava, olha, quando acontece isso e isso. Olha, você está falando isso comigo, mas você me faz me sentir mal quando você faz assim comigo. Eu me sinto diminuída, eu me sinto mal, eu fico triste. Então, isso aí é um pouco também de comunicação não violenta. Que é você conseguir fazer a pessoa entender o que a atitude dela causa. E eu falei, vou aproveitar, vou utilizar isso aí, vou ser uma pessoa comunicativa e passar para as pessoas o que é necessário ser dito. Ninguém te conhece como você mesmo. Isso é até engraçado de se falar, né? É porque é meio óbvio. É meio óbvio, mas a gente começa a acreditar nas mentiras que as pessoas contam sobre a gente. Sabe aquela pessoa que olhou para você e falou que você não sabe codar? Sabe aquela pessoa que olhou para você e falou que ali não é seu lugar? Você começa a acreditar nela. E você deixa de acreditar em você, você deixa de acreditar na história que você construiu como mulher, na história que você construiu como homem, como pessoa. Você deixa de acreditar em todo o seu histórico para acreditar naquela pessoa que te desmerecia. Porque na hora que chega o impasse, porque a gente tem momentos de impasse na vida da gente, a voz que vem aqui é a voz justamente dessa pessoa, que falou que você não conseguia, que falou que você não era capaz. Então, ninguém te conhece melhor que você mesmo. Não posso falar palavrão, mas a pessoa, meu bem, ela não sabe nada de você, não. Ela sabe dela. De você sabe você. Você que sabe de você. Você que te entende, você que sabe seus medos, você que sabe suas limitações, você que sabe como lidar com cada uma das coisas que você vive. Não deixe que outras pessoas se apropriem da sua história e tirem o protagonismo de você. Sabe? Não dá para ser coadjuvante na sua própria história. Então, se aproprie disso e ninguém conhece você melhor do que você mesmo.
E o que tem te limitado? O que me limitava eram meus medos. Eu tinha tanto medo de ser considerada burra. Eu tinha tanto medo de não ser ouvida. Eu tinha tanto medo de ser diminuída que eu não me posicionava, que eu não falava, que eu não participava, sabe? E isso é muito assim. A questão do confronto, e aí aqui eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu, que é relacionada ao confronto. Um amigo meu, um dia virou para mim, eu comecei a ser conhecida, principalmente relacionada a questões de regra de negócio, essas coisas assim, que eu participava e eu falava, mas ainda em discussões técnicas eu era muito fechada, eu não falava. E um dia, o arquiteto do meu projeto, que era uma pessoa que já tinha trabalhado comigo no mesmo time, então conhecia minhas habilidades técnicas, ele virou para mim e falou comigo assim, Dai, por que na hora das discussões técnicas você fica mais quieta? Eu falei, não, porque eu espero, se ninguém falar o que eu estava pensando, eu vou lá e falo. Ele falou, não, você não fala porque você tem medo. Você tem medo das pessoas te desmerecerem, das pessoas te diminuírem. Eu falei, e eu queria falar, você é louco, mas não tinha verdade no que ele estava falando. Nas discussões técnicas, eu ainda tinha medo. E ele falou, cara, só vem. Quem for bater em você vai ter que bater em mim. E aí deu asa à cobra, né, gente? Tô brincando. Mas aí eu consegui me posicionar muito mais. E me posicionar muito mais na área técnica. Eu comecei a ser conhecida pelos meus feitos técnicos e pela forma que eu me posicionava. Eu deixei de ser uma referência só como uma mulher que codificava e passei a ser uma referência de androide mesmo, assim. E isso é engraçado, porque percebe que, na maioria das coisas que foram acontecendo na minha vida, eu precisei de outras pessoas para me falarem, para dar um tapinha no ombro e falar, vai lá, Dai, não faz assim não, Dai, tem força, Dai, tô com você, Dai. E é isso que eu tento fazer hoje, sabe? O que eu tento fazer hoje é falar para as pessoas que elas conseguem, que elas podem, que independente do que os outros estão falando, que independente do negativismo que outras pessoas têm, que as pessoas conseguem sim. Meu tempo, gente, está voando, porque a pessoa fala muito, eu vou tentar nada aqui. Parede de vidro. Por que falar de uma parede de vidro? Porque, geralmente, quando você vai contar a dor que você vive, caso não seja alguém semelhante a você, alguém que é capaz de vivenciar a mesma dor que você, a pessoa simplesmente acha que você é louca. Não, isso não existe. Isso não é assim. E é por isso a parede de vidro. Ela é transparente, cara. Você não vê. Você não vê ela. Você só fala e a pessoa vai dar de cara. Vem, não tem nada. Porque você não está vendo. Está transparente para você. Mas para mim, não. Eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei da minha dor. Ninguém sabe da dor do outro melhor que ele mesmo, gente. E aí, a gente fala um pouco de empatia. Porque, infelizmente, empatia é uma coisa maravilhosa. Que é você entender o que o outro está vivendo. Mas as pessoas estão usando a empatia de um jeito errado. Para se apropriar da dor do outro e achar que pode emitir opinião sobre o jeito que os outros estão vivendo. Sabe? Tipo, olha, esse tipo de piada, se fosse comigo, não me importaria, não é com você. Então, a sua opinião, infelizmente, para esse não importa, meu bem. É tipo isso. Gente, meu tempo acabou, a pessoa está com a placa ali, eu vou ver se eu consigo passar aqui rapidão, porque dá uma atrasadinha, você vai me dar um time. Ótimo. Resiliência, que é sobre a questão de ser forte. E eu acho importante falar que a gente não tem que ser perfeita. Nós somos criadas para ser perfeitas, nós somos criadas para ser forte. A gente não tem que ser perfeita, a gente não tem que ser forte. A gente tem que ser o que a gente é. E faz parte errar e aprender. E faz parte chorar, e faz parte sofrer, e faz parte ser fraca. Então, de quem que é a culpa? A culpa não precisa ser de ninguém. Mas também não é da vítima. Então, quando alguém se sentir por algum momento maltratado, alguma coisa, não culpe a vítima.
Eu também. Esse também, eu também, teve esse Me Too aí, foi uma hashtag que foi usada para falar sobre assédio e abuso sexual, que a grande maioria das mulheres já passou, e eu inclusive. E o que eu queria dizer é que se alguém passou e se alguém viveu, você não está sozinha. E você não tem que aguentar isso, você não tem que passar por isso e aguentar tudo sozinha. Então, se apoie. Eu sei que às vezes é difícil até levantar da cama, mas olha para o que te motiva, para você ter força de levantar. Se apoiem nas mulheres, sororidade, gente. Olha que lindas, minhas amigas. Eu falo que eu aprendi sororidade na prática com elas, porque elas que me ensinaram o valor que é você ter um grupo de apoio, sabe? O que é, depois de um abuso, você conseguir chegar e contar para as pessoas que você viveu aquilo e ser apoiada. Isso aí é o Drop, não sei se eu vou ter tempo de falar, é uma ferramenta que eu apliquei na minha vida, que fala sobre desejos, recursos, fala sobre obstáculos. Para cada obstáculo, você fala uma forma de você transpô-lo. E você fala também do período que você vai usar. Eu apliquei isso recentemente na minha vida para dar os passos que eu queria dar na minha carreira. E o engraçado é que depois que você passa isso tudo e vive isso tudo, você ainda tem a síndrome da impostora. Você olha e fala, nossa, será que eu merecia estar aqui mesmo? Será que era para eu estar aqui ou será que eu estou enganando todo mundo? E isso acontece por causa da representatividade. São lugares, são posições que a gente não está acostumado a ocupar. A gente não vê iguais ali. Então, quando você chega, você nem acredita que aquele lugar é para você. Quem são as nossas referências, né? Aí eu coloquei essa foto aqui com a Sueli Carneiro, que é a vergonha que eu passei no encontro que teve. Eu cheguei, sentei, fui conversar, comer com ela. Não sabia quem era, gente. A mulher é filósofa, é a principal autora que a gente tem aí da questão do feminismo negro. Eu não sabia quem era. Eu não sabia. Então, quem são as nossas referências também? Quem a gente tem deixado ser as nossas referências? E aí eu queria pedir um favor para vocês, para que vocês se aplaudam, porque vocês merecem. Pela luta que eu sei que cada um de vocês travou para estar aqui e conseguir vencer.